CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa. CBN Campinas. 10h45. Hoje, pela manhã, a gente acompanhou parte do discurso do presidente Donald Trump declarando o fim da guerra em Gaza como o fim de uma era de terror e morte. Celebrou também a libertação de reféns e o acordo de cessar-fogo que foi mediado pelos Estados Unidos. Ele também destacou a importância de construir a paz no Oriente Médio. E a gente lembra que tiveram muitos refugiados espalhados pelo mundo e que vieram, inclusive, para o Brasil exatamente para não vivenciar ainda mais aquele conflito, né? Refugiados palestinos que foram acolhidos, inclusive, no projeto social em Morungaba. Eles comemoraram o fim da guerra entre Israel e Hamas. O fim da guerra na faixa de Gaza após o cessar-fogo firmado entre Israel e o grupo Hamas na última sexta-feira é sinônimo de esperança para centenas de milhares de refugiados do conflito ao redor do mundo. Ainda assim, sem qualquer expectativa de reencontrar a terra natal com as memórias do passado, hoje escondidas pelos escombros e pelas mortes. Parte desses refugiados está em Morungaba, onde há 2 anos foram acolhidos por um projeto social. Alguns deles são da família Al-Jamal. Em entrevista à repórter Lília Teles, do Fantástico da TV Globo, a professora Nura lamenta pelas gerações eternamente marcadas pelo flagelo das armas. O povo de Gaza perdeu muito nessa guerra. Os filhos do meu irmão, em vez de estarem na faculdade, na escola, estão procurando água, comida, no perigo. A guerra é muito difícil. Eu sempre choro quando falo com eles. O rosto deles tem uma aparência feia, cansada. Para o casal Akan e Raya Alzebda, o otimismo com a oportunidade de reencontrar as suas raízes não pode ofuscar os problemas sociais que restaram no território devastado. Um sentimento maravilhoso que tem novo começo. O povo de Gaza merece viver. O mundo inteiro tem que ajudar, não apenas o mundo árabe. 100%. Nossa esperança está com Deus. Ele vai resolver isso. Mas marcante mesmo é pensar no que será o futuro de milhares de crianças que perderam a inocência de uma fase tão característica da vida, como contam Dana e Nabil Al-Jamal. Muito ruim. E morri muito crianças lá. Eu, com minha mente, estava passeando e jogar bola, pois caiu uma bomba perto de nós. Desde o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023, as missões brasileiras conduzidas pelo Ministério das Relações Exteriores resgataram 127 pessoas. Segundo a ONU, 90% dos 2.100.000 habitantes da faixa de Gaza fugiram de casa durante os conflitos. Com tradução de Adel Bakur e Hussam Hazimé, de Campinas, Kevin Camada. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político aqui com a gente. Ótimo início de semana, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes, né, aqui do CBN Campinas. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Bruno. Bruno, a gente teve logo cedo, né, o pronunciamento do Donald Trump a fim da guerra, né? E uma das suas declarações é em relação à reconstrução, né? Agora focada, e me chamou muita atenção, né, das famílias voltando para a terra devastada, né? Eles ainda sem nada, mas com alguma esperança exatamente de reconstruir mesmo, né? E como isso mexe de alguma forma com a gente, né, Bruno? Além de todo o drama, claro, já sofrido. Ali, aliás, né, Sandra, tem um problema que é um problema ainda mais grave, né? Havia uma pressão muito grande para que a imprensa internacional pudesse entrar primeiro no espaço, para poder fazer as fotografias, as imagens, para poder deixar registrado, inclusive do ponto de vista histórico, né, dos horrores do conflito e principalmente do quanto o que ficou no final das contas foi um rastro de destruição. Ali a gente sabe que se efetivamente o Trump conseguir avançar com esse cessar-fogo, mantê-lo, né, porque a questão não é só começar o processo, mas é mantê-lo efetivamente. Olha, aí de fato eu começo a dar razão para aqueles que gostariam de estender um Nobel da Paz para ele, porque cá entre nós,
É um conflito que é um conflito histórico, é um conflito de dificílima resolução e que a parte mais substancial dessa história toda para tentar pacificar não teve avanço de 1 milímetro na ONU, né, Sandra, Felipe, queridos ouvintes, que diz respeito às tratativas envolvendo, de fato, o reconhecimento do Estado da Palestina, né, ou, de alguma forma, ter um horizonte para que isso ocorra. Acho que as pressões chegaram a tal nível e, obviamente, o Hamas, como um grupo terrorista, acabou entendendo que não tinha mais condições de levar aquilo adiante, sob pena de ser dizimada completamente a população palestina na região. Só que ainda assim, isso não significou um movimento de desarmamento automático. Tanto é que em algumas imagens que ontem foram compartilhadas, também que circularam pelas redes, a gente via muitos soldados do Hamas ali ainda armados, parte da polícia deles ali fazendo a contenção, embora estão dizendo que não vão ter nenhum tipo de retaliação, de que não tem interesse em manter uma política de ocupação, que não estarão presentes numa eventual composição governamental que venha a ser feita para poder administrar a faixa de Gaza. Mas ali é uma negociação demasiadamente complicada, né, Sandra, Felipe, queridos ouvintes. E tem um adicional. No mesmo momento em que era tratado essa questão de um cessar-fogo ali na faixa de Gaza, Israel já havia concordado com os termos, com os Estados Unidos fazendo essa ponte toda. Vamos lembrar que na madrugada de sexta para sábado, Israel desferiu ataques contra o Líbano, por exemplo. Então, assim, o que não dá mostras de que a paz de fato está chegando à região. Então, eu prefiro ler, infelizmente, com um olhar realista, né? Gostaria de ser mais com o meu olhar idealista, né? De uma paz negociada, de governos mais, vamos por assim, estáveis, né? Mas o olhar realista é o seguinte: é um cessar-fogo temporário e que a gente vai ter que ficar muito vigilante como opinião pública internacional, e que os órgãos internacionais a partir da ONU vão ter que se manter vigilantes para poder, de alguma forma, tornar aquela região minimamente reconstruível, minimamente habitável, né? Ontem as cenas, por exemplo, da ajuda humanitária chegando efetivamente são de comover demais, né, Sandra? Qualquer um que tenha coração no meio dessa história toda olha e fala, poxa, né? O que a maldade humana não consegue produzir, em nome do que, efetivamente, né? Em nome de disputas de poder sem muito sentido. Bruno, e agora voltando para as nossas questões aqui mais próximas, né? A gente tem falado das emendas impositivas dos vereadores de Campinas, a Irmandade Misericórdia, que foram suspensas aí de acordo com a investigação do Ministério Público. E a gente, no levantamento feito com base nos dados do portal de transparência dessas emendas criadas, né, essas emendas que acabaram sendo solicitadas inclusive pela Prefeitura de Campinas, a gente percebeu que nem todas foram executadas. Em 2024, uma verba de 100 mil não foi utilizada, né, para o fim que estava proposto. Em 2025, apenas 3 pagamentos foram concluídos em julho deste ano. Lucas Neri traz os detalhes para a gente. Vamos acompanhar. De acordo com os registros, as emendas executadas foram as dos vereadores Carlinhos Camelô, do PSB, no valor de R$ 199 mil, Igor Diego, do Republicanos, com o valor de R$ 1.440.000 e Rubens Gás, do PSB, que destinou R$ 907 mil. Por outro lado, as emendas apresentadas em 2024, praticamente todas foram executadas, exceto as do ex-vereador Paulo Gaspar, no valor de R$ 100 mil, voltada à compra de camas hospitalares. Segundo a última atualização, feita em fevereiro de 2024, o valor seguia em negociação com o fornecedor. As emendas impositivas permitem que os vereadores destinem parte do orçamento municipal para áreas como saúde, educação, infraestrutura e assistência social. Embora tenha um caráter obrigatório, a execução depende do Executivo Municipal, que precisa enquadrar os valores dentro dos programas orçamentários e prazos de execução da Prefeitura. Segundo o consultor em gestão pública Matheus Delbon, esse processo costuma gerar ruídos entre Legislativo e Executivo por conta das diferenças de função e da limitação técnica das câmaras municipais. E vamos lembrar, as câmaras não têm assim corpo técnico muitas vezes para definir a melhor estratégia ou a melhor solução de aplicar as receitas, né? Então, normalmente o que acontece é que as entidades pedem, né, no caso Santa Casa, ou os munícipes pedem, precisa melhorar a praça no bairro X, precisa fazer isso, e eles atendem à pressão, né?
E muitas vezes, isso, quando vem para o executivo tem que colocar isso dentro de um cronograma, né? E muitos gastos, você tem despesas operacionais depois. Né? Vamos supor que você faça uma emenda impositiva para comprar um novo equipamento de radiologia. Legal, mas quem vai operar isso aí? Quem vai custear esse técnico de radiologia? O especialista lembra que nem sempre as emendas são executadas no mesmo ano em que são aprovadas, o que pode gerar frustração entre vereadores e instituições beneficiadas. Pavimentar uma determinada rua, tudo bem, mas a empresa licitada, que a prefeitura tem contratado, tem capacidade operacional ou naqueles meses ela está ocupada já com outras obras? Então, isso gera esse tipo de atraso justamente porque muitas vezes essas emendas não têm um alinhamento, né? Ou elas muitas vezes estão soltas, elas não estão dentro de nenhum programa, né? E aí o executivo vai executar, mas tem ações que você tem ações prévias, né? Vamos para a reforma de uma praça, tá? Mas tem projeto executivo, tem uma série de questões, não é só a reforma em si. O tema das emendas impositivas ganhou destaque na última semana, após o Ministério Público abrir uma investigação sobre possíveis irregularidades nos repasses destinados à Irmandade de Misericórdia de Campinas, mantenedora da Santa Casa e do Hospital Irmãos Penteado. A apuração busca identificar se parte dos valores indicados por vereadores entre 2024 e 2025, que somam cerca de 25,6 milhões de reais, foi desviada por meio de devoluções indevidas, as chamadas rachadinhas. O Ministério Público requisitou, inclusive, à Prefeitura cópia de todas as emendas executadas e recomendou a suspensão temporária de novos repasses à entidade. A administração municipal informou que acatou a recomendação e interrompeu os pagamentos por 30 dias, mantendo apenas despesas emergenciais. De Campinas, Lucas Neri. Aí, estamos acompanhando atentos, viu, Bruno, a esses detalhes para entender, né, exatamente o destino dessas verbas públicas que são, sim, necessárias, mas quando bem aplicadas, né? Eu acho que o maior imbróglio dessa história toda, Sandra, Felipe ouvintes, é aquilo que a gente já vinha falando na última semana, né? Não está necessariamente na destinação em si, porque, veja, todas elas são recursos que são voltados aí para equipamentos, serviços, enfim, implementações que são extremamente importantes dentro do campo da saúde. E essas emendas sendo impositivas, o executivo pode até demorar para fazer a execução, mas em algum momento essa execução sai, sob pena do legislativo depois fazer uma cobrança pública disso tudo, porque afinal de contas é uma fatia do orçamento que está na responsabilidade do legislativo de poder realizar. Tanto que o Poder Executivo não pode mudar a destinação dessa emenda. O que ele pode fazer é o que está fazendo agora, suspender os pagamentos diante da denúncia que chegou no Ministério Público, até para poder ter um acompanhamento mais claro sobre essa história toda. Mas o grande ponto central ainda permanece o mesmo que a gente vem mobilizando aqui, que a questão é: teve ou não teve essa prática ilícita que a gente está entendendo como rachadinha? Se teve, quem foi o responsável? Seja do ponto de vista do legislativo para lá, ou de alguém do executivo que serviu ali como intermediário, analista, até sei lá, ou da própria entidade. Eu acho que é sobre esse aspecto que tem que ser lançado luz nessa história toda. Porque, infelizmente, o que acontece? A maior parte das instituições que estão em condições de receber recurso, nem sempre os próprios atores políticos têm plena clareza de como essas entidades operam, de se tecnicamente todas elas estão com todos os aspectos legalizados, quem são as pessoas que estão nessa operação. Eu acho que é aí que está um dos grandes embrólios e onde vem dando problema. A gente está observando isso em Campinas, mas há outros lugares esparramados pelo Brasil em que isso também vem dando problema, não só no âmbito local, como eu já insisti, mas principalmente a execução de outras emendas do tipo. Emendas, por exemplo, a nível federal, quantas e quantas a gente não ouve que houve problema? Lembra aquelas, por exemplo, que foram para a Codevasf lá, que praticamente mandaram recursos sem critério técnico algum e que foi executado sem ter ali um acompanhamento devido, dinheiro que vai para o ralo, compra-se equipamentos desnecessários. Então, acho que tem um aspecto central dessa história toda, que ao que tudo indica, nós vamos ter que esperar a resposta da Justiça. Porque o que eu vinha batendo na tecla na última semana é: se há um interesse por parte do Poder Legislativo em lançar luz e se mostrar transparente, que se organize na forma de uma comissão e que investigue isso, né? E vem bem a calhar com as respostas que nós recebemos dos vereadores, né? Que muitos deles não sabiam, né? Que tinham mandado dinheiro, sequer sabiam que tinham mandado dinheiro. E muitas deles, foi eles que pediram.
né? Então... O pedido é livre, né? Todo mundo pode pedir. Eu também quero. Entidade, organização. Ué. A questão é saber se você vai direcionar e com base em qual critério, né? Isso. Bruno, e hoje tem sessão na Câmara logo mais, né? Vamos também com esse olhar de perceber se isso ainda traz algum desconforto, né, nos bastidores. Sim. Além de analisar também as pautas do dia, que não tem nenhum destaque, assim, significativo, pelo menos até agora, tá? Vamos ver se depois ao longo da sessão ali, ao longo da tribuna, alguém traz mais elementos que são interessantes aí, o que chamam a atenção. Mas como diz o Felipe, pelo menos por hora, a Antártida tá mais quente, né, Felipe? Como quase sempre, não é mesmo? Ô Bruno, ficamos por aqui hoje, mas te esperamos para amanhã, com mais um cafezinho. Combinado, gente. Combinado. Amanhã mais um cafezinho, mais uma prosa de política com os nossos queridos ouvintes, viu? Um abração para vocês, boa segunda-feira, bom começo de semana. Boa Valeu, semana, pessoal. Bruno. Para nós.